Hoje o nosso Killing tem muitos assuntos, então vamos lá. Pacientes estão se recusando a receber tratamento para o coronavírus por causa de notícias falsas. Que história é essa, Killing? Bom dia. Bom dia, Megali, Carla, Sheila e a todos. Dia. Fake news são sempre perigosas, mas quando envolve a saúde é ainda pior, né? A desinformação pode matar. E uma médica do Sistema Público de Saúde britânico reclamou para parlamentares que pacientes estão se recusando a receber tratamentos para coronavírus por conta de notícias falsas na internet. Tem gente por aqui que acredita que se for para o hospital para se tratar, certamente vai morrer, que não há chance de sobreviver, que respiradores podem matar ou que o tratamento para a doença é ineficaz, não precisa buscar atendimento médico, até mesmo que o coronavírus é uma invenção e não existe. Tem uma fake news bizarra que eu nem sei como tem pessoas que conseguem acreditar, mas que torres de internet 5G, elas ajudam na propagação do coronavírus. E tem gente, inclusive, botando fogo nessas torres por aqui, destruindo uma infraestrutura importante para avanços tecnológicos. E cresce por aqui também teorias conspiratórias sobre uma vacina, tem gente falando que não vai tomar, o que pode também atrapalhar, evidentemente, o combate a essa pandemia. O mundo espera por uma vacina eficaz, né, e segura para que volte ao normal, mas sempre tem os negacionistas. A gente vê também problemas com a vacina do sarampo, por exemplo, que tem gente que até hoje se recusa a tomar. E representantes do Facebook, do Twitter, do Google e do YouTube também foram questionados por parlamentares para que façam mais para combater a desinformação. Uma pesquisa mostrou que plataformas retiram apenas 1 em 10 postagens enganosas. E uma carta assinada por médicos britânicos pediu para que esses algoritmos dessas empresas passem por uma desintoxicação. E um representante do YouTube se defendeu no parlamento, né, afirmou que o site está tomando medidas, e aí um político chamou ele de cínico, disse que está claro que a plataforma não está fazendo o suficiente, até porque esses conteúdos conspiratórios e de desinformação geram cliques, o que é de interesse para a empresa. Infelizmente, fake news é um problema no mundo todo e coloca a saúde de muita gente em risco. O Killing, a gente falava aqui na abertura que a Europa está passando por um processo de flexibilização, né, das regras da quarentena, mas a Europa já tem registrado um número muito menor de mortes em comparação com, por exemplo, um mês e meio atrás. E é um processo semelhante ao que está acontecendo aqui no Brasil. Como é que você está vendo, você que está com o pé em cada canoa, né, acompanhando o noticiário europeu e o noticiário brasileiro também, queria que você fizesse um paralelo entre as duas situações. Olha, por aqui, cada país tem adotado suas medidas de reabertura da sociedade, mas uma coisa é unanimidade. Os governos só autorizam essa volta gradual quando as mortes e a taxa de contágio caíram drasticamente. São Paulo, por exemplo, até tem um modelo parecido de reabertura com a da França, que foi dividida por cores as regiões mais afetadas, né? Que quem tem região mais afetada tem mais restrição, menos afetada, menos restrição. Mas isso está acontecendo na França num momento que o país registra cerca de 100 mortes por dia. A Espanha também está agora nesse processo gradual, mas as mortes estão abaixo de 100. Mas vamos pegar o país que tem índices horríveis, né, e apontado como o pior entre as grandes nações aqui no combate ao coronavírus, o Reino Unido, por exemplo. Ontem morreram 176 pessoas, e só no dia 15 que boa parte do comércio estará funcionando. Hoje, só feiras ao ar livre, lojas de carro e escolas primárias estão operando. E no dia que o Boris Johnson foi anunciar as datas de reabertura, a hashtag mais popular aqui no Reino Unido foi Keep the Lockdown, mantenha o lockdown, porque muita gente não queria essa reabertura nas datas propostas. Só que é o seguinte, se a gente for comparar o tempo de quarentena, São Paulo começou pouco depois daqui, o Reino Unido iniciou no dia 23 de março. Mas a principal diferença que eu vejo é que em todo o continente o discurso político foi um só. Fiquem em casa e a gente vai pagar para vocês fazerem isso, né? Por mais que arrebente a economia, a dívida pública exploda, quando a taxa de contaminação cair, para não colapsar o sistema de saúde, a gente vai liberar vocês. E foi isso mais ou menos o que aconteceu, né? Ninguém prometeu o fim da quarentena quando tiver uma vacina, né, a cura. A meta era achatar essa curva de contaminados. E a mensagem era uma só, de chefes de governos, de prefeitos, de governadores. Fiquem em casa. A população obedeceu, aconteceram erros no caminho, mas hoje a taxa de contaminados está lá embaixo e aí as pessoas estão saindo mais às ruas, mas evidentemente com uma série de restrições. Muito bem, vamos terminar aí com as últimas do Reino Unido, Killing. Situação de momento aí em Londres.
Boa, vamos terminar, mas antes, Megali, só não esquece, ó, você tá me vendo aí, ó, Eu tô. eu tô a semana inteira. Tá na hora de cortar o cabelo, hein, Quilin? Você me perguntar. Então, no final, você me pergunta, tá? Sobre o Oyster Card. Ah! O Oyster Card, eu tinha esquecido. Não, então vai ser agora. Vamos fingir que a gente não tô aqui com combinou. o Oyster Card no bolso. Ó, pra quem não sabe, o Oyster Card é o nome do cartão, o Vale Transporte lá da... O bilhete único. Bilhete único de Londres. É o Rio Card do Rio, o bilhete único de São Paulo, o Metrocard, esses nomes são autoexplicativos. Em Londres, esse cartão chama Oyster Card, o cartão da ostra. E a gente perguntou pro Quilin um dia desses, nem ele sabia por quê. Boa parte dos londrinos não sabe mesmo. Por que chama, afinal de contas, o cartão da ostra, o bilhete único aí, Quilin? Ah, agora vem a resposta. Então, eles fizeram uma pesquisa, né? E aí tinham 3 nomes concorrendo e o Oyster Card foi escolhido pela implicação metafórica de segurança da concha e também do valor que você tem com a pérola dentro. E também existe um ditado por aqui que é super conhecido, que é "The world is your oyster", que significaria o seguinte: o mundo é seu, você vai para onde você quiser, você alcança tudo. E aí, por isso, o nome Oyster Card. I beg your pardon. Que Cheguei viagem. perto, vai. Mas que bonito. Esses britânicos, quanta simbologia. Gente. Cheguei que é perto, vai, isso? gente. Eu falei da história da simples pérola. cartão. Falou da pérola, do Verdade. A valor. Carla foi bem, a Carla foi bem. Carla sempre vai bem. Você tá protegidinho ali. Não, don't fuck with Carla. Mas diga, Quilin, e a máscara em Londres? Ah, não, é máscara na Inglaterra, né? Porque as máscaras aqui, assim, é uma polêmica muito grande, porque até hoje não é obrigatório, né? Apesar de ter uma recomendação, há pouco incentivo das autoridades, a comunicação não é contundente, e só a partir do dia 15 de junho será obrigatório o uso de máscaras no transporte público da Inglaterra. E a Associação de Médicos Britânicos afirma que o uso de máscaras deveria acontecer já, e não só no sistema público de saúde, mas em qualquer lugar que não seja possível manter o distanciamento social mínimo de 2 metros. São Paulo, por exemplo, tornou obrigatório o uso de máscaras no estado no dia 7 de maio, no Rio, no dia 23 de abril. Em solo inglês, só daqui a 10 dias, quando o comércio será reaberto, que o uso de máscara será obrigatório no transporte público. Mas se você entrar na loja, por exemplo, não existe essa obrigatoriedade. Lembrando que o Reino Unido é o local com mais mortes aqui na Europa, quase 40 mil, e o segundo no mundo, Megali. Ok, Quilin, obrigado pelas informações, pela curiosidade aí do Oyster Card. Um abraço pra você. Vai cortar o cabelo amanhã? Então, eu acho que eu vou tentar escapar, viu? Eu gosto do meu cabelo grande, Então. minha esposa tá querendo passar a máquina, mas eu vou ver se eu consigo aparecer na segunda-feira ainda com o cabelo grande. Então, veja bem, você já vê que o cara, A né? pessoa não vai cortar o Não vai cabelo, cortar. Quilin, basicamente. bom fim de semana pra você, meu velho. Até segunda. Valeu, sextou. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tô.